Nós vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 17, versículo 10 e 11. Também leremos em Efésios no capítulo 2. Mateus 17, versículo 10 e 11. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vamos ler Efésios capítulo 2, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante. Está escrito assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém? Vamos orar novamente. Pai bendito e santo, aqui está esta palavra que é santa e que foi escrita, Senhor, pelos teus servos, inspirados pelo Espírito Santo, e para que nós possamos ser conduzidos verdadeiramente, meu Deus, no pensamento que o Senhor quis expressar nesta palavra, é necessário, meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja em nossos corações, ó Pai, porque nós cremos que Ele é o único que pode revelar a cada um, Pai. Por isso te pedimos, meu Deus, que nesse momento nossos corações possam estar livres de todo atrapalho e embaraço deste mundo, Senhor. Nos dá, Senhor, este momento totalmente consagrados para Ti, voltados para Teu Espírito Santo, Pai. Que nossos pensamentos, corpo, alma e espírito verdadeiramente estejam aqui neste lugar, ligados na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, repreende todo o mal, meu Deus, e que possamos olhar para estas palavras santas, pois elas são eternas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, para a tua glória. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos? Então vamos tentar ser breve na mensagem de hoje, visto que nós temos ainda o momento da Santa Ceia que iremos realizar nesta noite, que também é uma ordem do nosso Senhor, para que possa ser cumprida nas nossas vidas. Amém? O nosso tema será o verdadeiro fundamento. Esse é o nosso tema desta noite. E nós conhecemos aquela parábola que o Senhor Jesus nos fala sobre um homem que está edificando a sua casa sobre a areia e um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. O que edifica sobre a areia, os ventos dão contra aquela casa, as torrentes, as coisas que acontecem, e aquela casa logo cai. Mas, diferentemente, aquele que edifica sobre a rocha, não importa as tempestades ou os acontecimentos que venham surgir, a sua casa permanecerá firme, porque ela foi construída com um fundamento correto ou fundamentado sobre a rocha. E principalmente nesta era, que é uma era turbulenta, de tempestades, de trevas totais, esta é a pior era que já existiu na face da terra, é que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha verdadeira, sobre o fundamento verdadeiro, para que nós não venhamos a cair nas coisas que acontecem nesse mundo. Então, o verdadeiro fundamento, através da palavra de Deus, nós vamos transcorrer para que possamos edificar a nossa casa aí,
sobre este fundamento? Quantos desejam ter a sua casa fundamentada na rocha verdadeira? Amém? Eu penso que nós desejamos isso. Isso nos dá certeza, segurança, que nós não estamos apenas fazendo parte de uma religião e quem sabe no final a gente ser salvo, não. Nós queremos ter uma certeza em nosso coração que verdadeiramente todo o nosso esforço aqui vai valer a pena, porque nós realmente estamos edificando a nossa casa sobre uma rocha verdadeira. Amém? Esse sentimento de segurança deve haver em nosso coração, irmãos. Porque a nossa rocha, que é Cristo, ele realmente é verdadeiro. Amém? O verdadeiro fundamento. Então, aqui em Efésios, aponta para nós, é assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A Bíblia aqui já responde para nós aonde deve ser edificada a nossa casa espiritual. Nós estamos tratando aqui de falar sobre o nosso próprio eu, a nossa casa espiritual, que deve ser edificada, e a edificação correta, ou o fundamento correto, aqui a Bíblia já aponta para nós. Nós devemos ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós sabendo disso, que esse fundamento é o verdadeiro fundamento, então, nós vendo o que acontece nesse mundo, que tantas pessoas que têm essa mesma Bíblia que nós carregamos, e há tantas edificações feitas nesse mundo, quando muitas pessoas dizem, nós cremos nos apóstolos e nos profetas. Então, cada um está edificando e dizendo que está sobre esse fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas este fundamento dos apóstolos e dos profetas vai muito mais além de que a própria fundação de muitas religiões que existem sobre a terra. Porque há algo especial que deve acontecer na nossa vida para que a gente verdadeiramente esteja nessa rocha que é esse fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos ler aqui uma parte para nós entendermos melhor. Em Mateus 16, quando Jesus estava conversando com o apóstolo Pedro. Veja, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, além de nosso fundamento ser a doutrina dos apóstolos e dos profetas, não é de qualquer maneira que aquilo vai fundamentar corretamente. Não é por o que algum homem diz a respeito da doutrina dos apóstolos e dos profetas que a nossa edificação vai ser perfeita. Só podemos ter uma edificação onde as portas do inferno e as tempestades e a chuva não vai derrubar se nós formos edificados através da doutrina dos apóstolos e dos profetas,
trazidas por uma revelação que o Pai dará a cada um de nós. Amém? Aqui Jesus disse, quando perguntou, ele disse, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Então é provável que neste mundo haverá uns dizendo isso a respeito da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Uns dizendo aquilo a respeito da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Mas vai ter um que vai dizer a você que realmente ele vai dizer a verdade, o verdadeiro fundamento ou a verdadeira doutrina desses apóstolos e dos profetas em seu coração vai ser revelado. E aí é que está a verdadeira edificação que não cai com nada. Ficará firme e as portas do inferno não prevalecerão. E esta revelação não é algum homem que vai te dar, mas é o próprio Pai que está no céu, ou o Espírito Santo, revelando a você diretamente. Entendem isso? Então, é a doutrina dos apóstolos e profetas, sim. Mas o que uns dizem isso, outros dizem aquilo. Não. O Pai que está no céu revelando em seu coração. Por que é que você crê que Deus enviou um profeta nesta era? Porque estava escrito aqui que Deus, o próprio Jesus dizendo, Elias virá e restaurará todas as coisas. Amém? Esta palavra escrita aqui, quando você escutou isso pela primeira vez, com certeza Deus usou o seu agente, que é um agente humano, para falar essas palavras. Mas o agente humano, o máximo que ele pode fazer é falar as palavras que Deus manda. Mas quando as palavras entrarem no seu ouvido, já não é mais o agente humano que vai agir em você, mas o Espírito que estava ali com você, que disse, isto é verdade. Entendem isso, irmãos? Se você tivesse ouvindo o que uns dizem ou aquilo outro, não, isso é um falso profeta. Eu escutei uns dizendo ali, isso é aquilo. Então sua edificação seria baseada no que uns estão dizendo. Uns dizem isso, uns dizem aquilo. Mas quando você escutou a palavra e o Espírito Santo revelou dentro de você, disse, isto é a verdade. É a palavra de Deus. Por isso que você creu e está aqui nessa noite, porque você creu nessa parte da palavra que com certeza alguém falou ela para você, mas quem revelou ela a você não foi aquele alguém que falou. Foi sim o Espírito Santo dentro de você, dizendo que isso é verdade. Vocês entendem qual é o verdadeiro fundamento, irmão? É o que o Espírito Santo dentro de você revela desta palavra que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas no seu coração. Então o verdadeiro fundamento é a revelação que o Espírito Santo dá baseado na palavra dos apóstolos e dos profetas que nós temos aqui. Por que é que nós confiamos nessa Bíblia? Porque nós já temos crido que os homens que escreveram ela eram homens normais como nós, que comiam, que dormiam, que tinham suas necessidades, normalmente, que viveram também como cada um estamos vivendo aqui. Na época que eles falaram a palavra, não pense que foi fácil. Hoje, o mundo inteiro cristão crê no que Isaías falou. Está aqui na Bíblia, todo mundo considera, mas quando ele falou realmente lá no tempo dele, quantos puderam crer naquilo que ele falou? O próprio Senhor Jesus, quando veio aqui sobre essa terra, se você perguntar hoje, todos amam a Jesus, todos creem em Jesus e tudo está correto. Mas quando o próprio Jesus esteve aqui nessa terra, as próprias pessoas, os próprios religiosos, os líderes, muitos deles rejeitaram o próprio Jesus ali naquela hora. Entende isso, irmãos? Então,
Embora tenhamos essa Bíblia em nossas mãos, tenhamos a doutrina dos apóstolos e dos profetas, é necessário que o Espírito Santo venha e nos revele corretamente toda esta mensagem. Para que a gente possa edificar corretamente a nossa casa espiritual. E é aqui, no momento exato que Deus revela essa palavra, é que a gente vai provar se a gente crê verdadeiramente em Jesus ou não. Entendem isso? Quando o próprio Jesus estava aqui, os fariseus disseram, nós cremos nos apóstolos e nos profetas. Ou, nos profetas, não tinha ainda os apóstolos. Mas nós cremos nos profetas. Nós cremos em Moisés. Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, creria em mim. Porque de mim falou Moisés e todos os profetas. Vê onde está a questão da coisa? Quando Jesus confrontou com eles, a primeira coisa que eles disseram foi isto. Nós cremos, nós estamos fundamentados na doutrina dos profetas. Mas Jesus disse, se vocês crescem verdadeiramente, ou se vocês tivessem a revelação que o Pai dá no coração, do que Moisés e os outros profetas falaram, vocês me receberiam e creriam em mim, porque de mim falou eles. Entendem isso agora? E assim, Deus continua da mesma maneira. Sempre Deus tem promessas para avançar. Hoje, ao confrontar as pessoas, ao dizerem que Deus enviou um profeta nesta era, que era o profeta Elias, que estava prometido, as pessoas dizem, eu vou ficar com Jesus, eu creio em Jesus. Mas você crê no que Jesus prometeu aqui que aconteceria após ele? Se você crê em Jesus, crerá em tudo que Deus prometeu fazer agora no nosso tempo. Porque Deus não para no tempo. Ele está sempre trabalhando e cumprindo as suas promessas. Deus tem promessa para cada tempo. Nós não podemos viver com a promessa do passado. Nós temos que viver com a promessa do presente, porque essa é que diz respeito à nossa vida. Quando Moisés estava ali para atravessar o Mar Vermelho, ele poderia muito bem pensar na promessa de Noé e dizer, Deus vai mandar uma arca e a gente vai atravessar aqui o Mar Vermelho. Mas não funcionava, porque não era a promessa daquele momento. A arca funcionou lá no tempo de Noé. Era a palavra de Deus, era boa, mas era boa para Noé. Para Moisés, ele não poderia pregar a arca. Vocês entendem, irmãos? Então, em cada tempo, em cada geração, há uma promessa de Deus para nós e nós devemos receber ela por revelação para que possamos estar edificados na coisa correta. A nossa casa espiritual deve estar edificada na promessa que Deus fez agora nesse tempo para nós. E a promessa de Deus é justamente essa. Que ele enviaria o profeta Elias. E veja o que esse Elias viria restaurar. Ele viria restaurar todas as coisas. Em Malaquias, no capítulo 4, especifica mais ainda a obra desse Elias que viria. Ele viria para converter o coração dos filhos aos seus pais apostólicos. Mas por quê? Por que Deus enviaria um profeta? Só por enviar? Não. Deus é utilitário em todas as suas obras. Deus só faz algo quando realmente aquilo é necessário. E visto que a igreja começou corretamente há 2000 anos atrás, e todos eles tinham essa experiência com o Espírito Santo e eram revelados pelo Espírito Santo, e eles chegavam a ter o novo nascimento corretamente, porque o novo nascimento é que vai te colocar nessa posição em que você pode receber revelações do Pai. Enquanto você tem a sua natureza, a sua mente, seu raciocínio intelectual, você vai andar pelo que uns dizem, outros dizem. Mas quando você passa pelo novo nascimento, então o Espírito vem para revelar todas as coisas a você. Amém? Então, quando a igreja começou, ela tinha isso. Mas os homens se atravessaram.
E faz 2000 anos que os homens introduzem o que uns dizem e o que outros dizem a respeito da palavra, da doutrina dos apóstolos e dos profetas, que era tão importante para a gente ser edificado. E Deus vendo isso, porque Deus vê o fim antes mesmo que comece. Vocês creem assim? Que Deus está além do tempo, está na eternidade, e Ele já vê todas as coisas. Por isso Ele fez a promessa, e por isso Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Para que trouxesse de volta esses mistérios, para que a gente possa verdadeiramente nascer de novo e receber o Espírito e compreender e crer em todos os mistérios que Deus traria para edificar a nossa casa espiritual e ela poder ficar firme. Porque, irmãos, é duro dizer isso, mas fazer parte apenas de um grupo, de uma igreja, isso não vai te dar salvação alguma, nem mesmo aqui, fazer parte aqui só. Não é isso que vai te salvar. As pessoas têm entendido que, eu vou ter o cartão de membro ali, e aquilo ali é a sua segurança. E vão para a igreja e muitas vezes não procuram entender, não buscam, não estão sabendo de nada. Isso aí não vai te dar salvação alguma. A salvação é algo que Deus revela em seu coração. É o Espírito Santo que vai revelar a você o que é que você está fazendo. Você não veio para brincar de ser crente. Você veio para ser uma pessoa que faz parte da promessa que Deus fez. Você faz parte da história verdadeira de Deus. É isso que Deus quer, que nós sejamos revelados e edificados em algo real, sólido, verdadeiro. E para isso, Deus prometeu esse profeta porque tinha se perdido durante todas essas eras. E o que mais hoje tem é o que uns dizem. Uns dizem isso, uns dizem aquilo, uns dizem isso, uns dizem aquilo. E todos têm a mesma Bíblia. Mas eu quero saber o que vós dizeis pelo Pai que revela em vosso coração. O que vós dizeis a respeito desta mensagem, dessa doutrina dos apóstolos e profetas, que nós devemos ser edificados. Então Deus enviou um profeta que estava prometido na Bíblia. Um cristão verdadeiro, ele procura saber as promessas que Deus tem para aquele tempo. Você sabia disso? Um cristão, ele não é uma pessoa que não sabe de nada. Ele sabe as promessas, ele fica pensando naquilo e até desejando aquilo e clamando por aquilo. Aquela mulher no poço que encontrou com Jesus, ela conhecia as promessas. Mesmo vivendo aquela vida errada, eu creio que ela era uma verdadeira cristã e procurava uma coisa real e só achava fariseu, saduceu, aquilo não satisfazia a alma dela, mas um dia ela se encontrou com a vida eterna. E veja que ela sabia, ela disse, a gente sabe que o Messias virá, veja, ela sabia as promessas que tinham. Irmãos, eu fico pensando quando muitos cristãos não conhecem nem mesmo as promessas que Deus fez. Quão distante fica esse caminho? Pedro sabia da promessa. Quando disseram, Pedro, vem ver ali um homem que faz isso e isso. Com certeza a mãe de Pedro e o pai disse, virá um homem um dia, ele será o Messias, será assim e assim. Eles falavam. De onde eles falavam isso? Da própria palavra. Na própria palavra de Deus está as promessas que Deus fez para nós, em cada tempo. Deus tem promessa em cada tempo. Será que quando chegou a nossa hora de nascer, não tem nenhuma promessa para nós agora? Nenhuma. Tem promessa do passado e do futuro. Mas agora não tem nenhuma promessa. Claro que tem promessa. Deus tem promessa em cada geração, irmãos. E para a nossa geração, que era a última, Deus prometeu enviar um Elias, um profeta, para quê? Para restaurar o que os homens desviaram até agora, nesses 2000 anos. E o próprio apóstolo Paulo já previa isso. Ele disse, eu sei que no meio dos vós aparecerão homens cruéis, que não perdoarão o rebanho e atrairão para si as ovelhas. Paulo disse que no final do tempo homens se apostatarão, dando ouvido a doutrinas de demônios. Paulo disse que não é que seja outro evangelho. Veja, talvez você possa pensar, então é o budismo, é o candomblé,
é alguma coisa assim totalmente diferente. Não. Paulo disse, não é que seja outro. É o mesmo evangelho, mas que transtornaram alguma coisinha. Veja, porque o diabo, para trazer o seu engano, ele fica tão parecido. Lá em Mateus 24, diz, o Espírito seria tão parecido que enganaria, se possível fosse, até os escolhidos. Então o diabo adentrou na igreja cristã e trouxe as modificações, e é por isso que uns dizem isso, uns dizem aquilo, mas há uma parte na Bíblia que é Deus falando ao nosso coração. E Deus falou para nós que enviaria um profeta Elias para restaurar a Santa Ceia, o batismo, todas as coisas, e até para revelar os mistérios que estavam na palavra. O Apocalipse 10 diz que viria um anjo. Um anjo, não um anjo de asas, não um anjo celeste, um querubim ou um serafim, mas um anjo mensageiro. Quantos sabem que a Bíblia trata de dois tipos de anjo? Existe anjo terrestre, que é um mensageiro terrestre. Assim era João Batista. Eis que envia o meu anjo diante da minha face, que preparará o meu caminho. Era João Batista, ele era o mensageiro terreno. Ele era um anjo. Anjo é mensageiro. Era o anjo do Senhor que estava preparando o caminho para Jesus. Então Deus prometeu que enviaria o sétimo anjo, que é o último anjo das eras que nós sabemos que estamos no final. E nesse sétimo anjo seria revelado os mistérios de Deus, todos os mistérios de Deus para nós. Para quê? Para restaurar a mesma palavra da Bíblia, para que a gente tenha o mesmo novo nascimento que eles tiveram lá, e através desse novo nascimento, o Pai estaria revelando e edificando a sua casa. Você não deve estar aqui por o que algum homem fala, nem mesmo pelo que o vosso pastor fala. Eu estou aqui pelo que o pastor Jaime fala. Não, você tem que edificar a sua casa pelo que o Espírito está revelando da palavra. Não fique confiando nunca no homem. Sua fé tem que ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo é um Espírito vivo e presente na sua vida. E é Ele quem está te revelando a palavra. Isso é que é o verdadeiro fundamento. Então esse anjo viria em Apocalipse 17 para revelar esses mistérios. Nós temos tido, irmãos, muitas revelações dos mistérios de Deus, coisas tremendas. Até o próprio Nicodemos, que era um mestre, não sabia a respeito do mistério do novo nascimento. Porque envolve muita coisa no novo nascimento. Envolve até o pecado original. Envolve tanta coisa ali que estava oculta durante todas essas eras, mas que Deus, pela sua graça, tem enviado o seu profeta, tem falado a palavra. Nós temos escutado a palavra, e depois que a gente escuta a palavra, aí agora é a hora dele trabalhar no seu coração. Porque muitos estão ouvindo até mesmo a mensagem do sétimo anjo, mas não estão entendendo nada dessa mensagem. Mas aqueles que escutam e têm esse Pai lhe revelando, esse Espírito, esse sim está entendendo e compreendendo as coisas. Amém? Veja Nicodemos aqui, no capítulo 3 de São João, no versículo 3, disse assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Que pergunta, irmãos. Que pergunta para um homem que era um mestre, Nicodemo, um homem instruído. Veja o que Jesus fala a respeito dele. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Vê, você é um mestre em Israel.
Então não tem nada a ver com uma potência intelectual que alguma pessoa tenha. Por mais que se estude a teologia, ou por mais que o homem seja inteligente, pesquise e ache as coisas nas escavações, por mais que haja estudo intelectual, isso não pode edificar essa casa. Se você edifica com isso, está em cima da areia ainda. E quando as coisas vierem, vai derrubar tudo isso. Para que você edifique corretamente, irmãos, é necessário essa revelação espiritual que só o Espírito Santo pode dar a você. Entendem isso? Mesmo um homem, um pregador, ungido corretamente, enviado corretamente, comissionado por Deus, falando toda a verdade de Deus, mesmo ele fazendo isso, ele não pode revelar isso. Há um grupo, toda essa mensagem que Deus enviou pelo seu profeta, que é um profeta vindicado, verdadeiro, provado por Deus, mostrado pela Escritura, essa mensagem tem sido ouvida no mundo inteiro. E por muitos grupos de pessoas. Mas no meio dessas pessoas existe esse eleito, que ele tem aquela capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Veja que a Bíblia diz, quem é que diz? O que o Espírito diz à igreja. Entendem isso? Então Nicodemos, um mestre de Israel, não sabe essas coisas. E graças a Deus, irmãos, aqueles mais pequeninos têm descoberto essas coisas. Desse novo nascimento. Primeiramente, Deus enviou o seu profeta e revelou algumas coisas que precisávamos saber. Alguns mistérios que não estavam diretamente nessa Bíblia. Quantos sabem que esta Bíblia, nas entrelinhas delas, por baixo dessas palavras, desses símbolos, havia mistérios que Deus prometeu só revelar agora no nosso tempo. Por isso que muitos bateram para lá e para cá, muitos estudaram teologia todo esse tempo e ninguém sabia. Mas Deus disse que na voz do sétimo anjo revelaria seus mistérios. Mesmo não estando escrito explicitamente, mas está aqui na palavra. Porque nada pode ser acrescentado a ela. Estava aqui, só que estava embutido pelos de baixo, selado nesses selos. E Deus começou a trazer isso para nós, um dos grandes mistérios, para que entenda o novo nascimento. Então, por que o meu primeiro nascimento não valeu? Essa seria uma boa pergunta a se fazer. E tão simples que é. Jesus disse, tem que nascer de novo. Nicodemo pensou logo na parte natural. Como pode um homem voltar a ser criança, ou voltar a ser um bebê, entrar no ventre da mãe e nascer de novo? É assim? Ou talvez ele pudesse perguntar, alguém pudesse perguntar, por que nascer de novo? O meu nascimento não valeu, não? Irmãos, é aí onde entra o mistério que Deus revelou para nós. Que o pecado original não foi uma maçãzinha que Eva comeu e que depois deu a Adão. Nem foi qualquer outra fruta. A Bíblia não fala em fruta. É de o fruto. O fruto da árvore que está no meio do jardim. E no meio desse pecado original existe um ser que ele está completamente diferente nessa era que nós vivemos. E não está como era originalmente. Porque depois do pecado, Deus amaldiçoou a sua forma física. Quantos sabem disso? Que Deus chamou a serpente e amaldiçoou a forma física que ela tinha. Modificou aquilo ali. Ele disse, a partir de hoje, rastejarás sobre o teu ventre. Então, esse ser que era a serpente, ele foi modificado geneticamente por Deus, porque Deus é quem controla essa genética. Só Deus pode dizer, cada um se forme conforme a sua espécie. Porque Ele é quem é o Criador de todas as coisas. Então ele disse para a serpente, você perdeu a sua genética. Você agora não vai mais andar ereto, nem vai ter a inteligência, nem vai falar mais. Porque quantos sabem que a serpente falou com Eva? A Bíblia diz isso. A serpente conversou com ela. Alguns já vê alguém dizer, não, era o diabo que estava conversando. O diabo não pode criar, irmãos. Só Deus pode criar. Deus fez uma jumenta falar.
Deus criou cordas vocais dela, ela falou, porque Deus pode criar. Mas o diabo não pode criar. Ele pode usar uma coisa que estava criada. E a serpente, ela tinha faculdade de falar, e além da faculdade de falar, ela tinha inteligência. A Bíblia diz que era o animal mais astuto e inteligente que o Senhor Deus tinha feito. E era ereta, mais parecida com o homem. E então, houve aquela sedução. E na verdade ali, houve uma sedução. Paulo diz, temo que vocês não sejam seduzidos como a serpente seduziu a Eva e a enganou. E após uma sedução, o que é que vem após isso? Ó irmãos, e ali depois daquele ato, porque quando aquele ato foi concebido, Eva foi e deu também ao seu marido. E ali eles tiveram aquele ato. Então nós podemos perguntar, ó irmãos, e como poderia o ser humano nascer nessa terra? Se ali aquele ato que não foi uma fruta, foi o sexo, foi a maneira como os seres humanos começaram a ser trazidos à terra. Quando Deus criou Adão, Deus o criou à sua imagem, mas não somente à sua imagem, à sua semelhança. Filho de Deus, Deusinho é. Adão era um Deus amador e que tinha em seu ser o poder da palavra falada como seu pai, que criou todas as coisas. Então ele a qualquer momento que desejasse, não precisava fazer aquele ato sexual, mas somente falar a palavra e ali no ventre se formaria aquela criança. E Deus provou isso. Quando ele mesmo veio nascer aqui na terra, não precisou de um ato sexual. O poder da palavra gerou uma criança no ventre de Maria. Por que Jesus teve que nascer assim? Para condenar todo o nosso nascimento aqui. Nós nascemos. Por isso nascemos já condenados a morrer. Todos que nasceram de mulher, através do sexo, já recebem um corpo que vai... Cada dia que passa a gente vai envelhecendo até chegar à morte se Jesus tardar. E Deus nunca fez nada para imperfeito, para se acabar. As obras de Deus são eternas. Mas quando a gente escolheu nascer assim, o nosso Pai escolheu, e se fosse cada um de nós, teríamos a mesma atitude? Se fosse cada um de vós, mulheres, faria a mesma coisa de Eva? Se fosse cada um de vós, homens, faria a mesma coisa de Adão? Porque também somos pecadores. A graça de Deus é quem nos tem salvado e nos transformado. Então veja, ao nascer daquela forma, já nascia em pecado e um corpo condenado à morte. Então Jesus veio para que a gente nascesse de novo e tivéssemos vida eterna. E esse nascer de novo é nascer do Espírito, da água e do Espírito, para que o Espírito de Deus possa vir até nós e edificar a nossa casa na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E depois que a nossa casa está edificada, em próprio Efésio mostra que ali habitaria o Espírito de Deus, que é a vida eterna. Essa é a única maneira da nossa casa permanecer eternamente. É se nós edificarmos na doutrina dos apóstolos e dos profetas e o Espírito de Deus venha morar nela. Não as manifestações, irmãos. O que tem confundido muitas pessoas são as manifestações do Espírito. As manifestações do Espírito Deus dá a qualquer um. Mesmo sem arrependimento, a Bíblia diz. Quantos já leram isso da Bíblia? Que mesmo sem arrependimento, uma pessoa pode manifestar os dons do Espírito. Não é os dons do que eu estou falando. Os dons são apenas os presentes que Deus dá e derrama sobre toda a carne. Mas o dom, ou o doador do dom, é que tem que entrar na nossa vida para transformar a nossa vida. E nos dá essa vida eterna. A vida eterna está em Deus. E quando ele entra nessa casa, que é edificada no verdadeiro fundamento, então nós podemos receber essa vida eterna, que é o próprio Deus. E para nós nessa época, ou nesse tempo, Deus enviou um profeta
para trazer a revelação para nós desse tempo. Quantos creem que haveria mistérios para ser revelados nos últimos dias? Conforme está em Apocalipse 10, quando João foi trazido em espírito, ou elevado a outra dimensão, e viajou com o Espírito do Senhor para o dia do Senhor, e ele estava vendo todas aquelas revelações, e uma parte dela, Deus disse, sele esta parte, não escreva isso. Então aquilo ficou selado, mas aquilo que estava selado tinha uma promessa acompanhando aquilo. A promessa era que Deus enviaria esse sétimo anjo para revelar estas coisas. E estas coisas não é algo que vai ser acrescentado, é algo que já está na palavra, mas estava selado, embutido, guardado. Veja o que diz o profeta nessa mensagem da Zera. Ele diz assim: para magnificar mais este pensamento, abordar esses versículos de outra forma, nós voltamos aos versículos de Apocalipse 10, 3, 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Agora aqui está um grande mistério. A revelação tem de ser completa. E nós ainda estamos impedidos de saber o que foi dito. Sabemos que uma hora ou outra nós teremos de ouvi-las. Esse tempo é no tempo do fim. Nós agora nos perguntamos: quem receberá de Deus o mistério? Será o Papa? Será o Patriarca? Será o presidente do Concílio Mundial de Igreja? Será o presidente de alguma denominação? A resposta é não. Há sempre só uma maneira de Deus poder dar a sua palavra, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Nós temos que observar a maneira que Deus faz as coisas. Se não fosse assim, cada um poderia escrever e dizer: foi Deus que mandou isso. Foi Deus que mandou isso. Já pensou? Quantas pessoas iriam dizer que foi Deus que mandou? Deus tem uma maneira de enviar a sua palavra à terra. Como eu disse, nós confiamos nessa Bíblia. Quantos confiam que essa Bíblia todinha aqui é a palavra de Deus? Quem escreveu ela foram homens, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Vocês podem confiar nisso? Que essa Bíblia foram homens normais, que tinham suas vidas, mas que nasceram predestinados como profetas para trazer a palavra de Deus, porque essa é a maneira de Deus. Amós 3,7 está escrito, diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Por isso esse mensageiro de Malaquias, que é o anjo de Apocalipse 10,7, seria um mensageiro profeta, porque essa parte que ficou escondida, que João nem escreveu na Bíblia, nós não teríamos que saber a revelação completa? Quantos creem que Deus revelaria isso para nós? Então, se nós deveríamos ter essa revelação completa, quem revelaria? O Papa? Algum presidente de alguma denominação? Ou qualquer coisa mais? Não! Tinha que ser um verdadeiro profeta de Deus, vindicado por Deus, com as visões de Deus e com as obras e maravilhas de Deus acompanhando esse profeta. Então esse profeta traria essas revelações desse mistério, porque isso seria a revelação que edificaria, ou que restauraria a nossa fé de volta aos nossos pais apostólicos. Por isso Deus tinha essa promessa, que enviaria o Elias, um profeta no fim do tempo, porque tinha necessidade de trazer ainda essa parte da revelação que ficou guardada para os últimos dias. Amém? A Bíblia diz em Pedro: bem fazeis em estar atento à palavra dos profetas, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Então, se você está atento à palavra de um profeta, você está fazendo bem. Porque esta luz está iluminando você para você escapar de todas as trevas e confusão religiosa que há nesse mundo.
e edificar a sua casa na rocha da revelação que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então veja, deste modo esse mensageiro da última era da igreja será um profeta. Ele será um profeta mensageiro para revelar os mistérios que têm estado escondidos de nós. Mas espere um momento. Não diz em Apocalipse 22:18, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Como então pode algum homem acrescentar a este livro? Certamente que se ele ouvir e escrever as vozes dos trovões, ele estará acrescentando a este livro. Não é assim, porque as vozes dos trovões são 7. E visto que não se pode acrescentar, é evidente que o que os trovões disseram já está contido na palavra. Se apegue com isso, irmãos. Eu vou ler novamente essa parte, é muito importante. Não pense que isso é algo, mesmo que não está escrito, mas está aqui numa forma simbólica, porque Deus disse sela, estava selado, mas Deus prometeu revelar. Mas não é algo estranho, alguma coisa diferente da Bíblia que tem que ser acrescentado no final, não. Aqui o profeta diz para nós que é evidente que o que os trovões disseram já está contido na palavra, mas tem permanecido como 7 mistérios para nós no decorrer das eras. E é exatamente isso que tudo isso significa. Não é verdade que um profeta revela e aplica a palavra ao povo? Deste modo virá um profeta mensageiro, para revelar e concluir os mistérios da palavra. E visto ser a palavra que dá vida e poder e entendimento, esta revelação final trará os que creem e recebem a uma prontidão para se encontrarem com o Senhor. Que outra razão poderia haver? Deus é sempre utilitário em suas obras. Então, irmãos, essa nossa promessa, ou o que o próprio Jesus falou, que Elias virá, combina com o que estava aqui em Apocalipse 10:7, uma parte que não ficou escrita, mas que estava selada e estava contido na palavra, mas precisava ser declarado a nós. Por isso, Deus teve que enviar esse profeta nesses últimos tempos, para que a gente recebesse esses mistérios e fosse edificado na mesma doutrina que os nossos pais apostólicos pregaram. Por isso a nossa Santa Ceia com pão árvore, com vinho e com lava-pés. Por isso somos batizados como cada apóstolo foi e batizou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque temos escutado este mistério e esse Espírito tem revelado isso em seu coração. Se você está aqui por qualquer outro motivo, por amizade, ou porque é melhor, ou porque a igreja é mais perto da sua casa, isso vai fracassar e vai cair. Está edificado na areia ainda. Mas se você tem recebido essa revelação que Ele está dando no seu coração, então isso está edificado na rocha firme. E não importa o que aconteça. E vai acontecer muita coisa. Está acontecendo e vai acontecer muita coisa. Mas não importa o que aconteça, sua casa estará firme na rocha, edificada sobre o verdadeiro fundamento. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a edificar a nossa casa desta maneira.